O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deste modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol igualmente sobre os maus e os bons, e cair a chuva sobre os justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Então, amados irmãos, guarde até o final, que nós vamos falar hoje sobre odiar o nosso verdadeiro inimigo, né? Tem que aprender a odiar o nosso verdadeiro inimigo, viu? Guarda até o final. Mas vamos começar pelo fim. No fim do evangelho de hoje, né, do trecho bíblico de hoje, Jesus diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Isso é um convite à santidade, né? A santidade é uma vocação universal, ela é para todos. Ela é para o padre, a feira, o solteiro, o casado, o filho, a criança, o jovem, o adolescente, o adulto, o idoso, não importa. A vocação de santidade é universal, é para todos. Viver uma vida santa, obedecendo os mandamentos de Deus, procurando agradar a Deus, procurando viver longe do pecado, né? Que é o nosso inimigo, né? Já vou entrar logo nessa questão da gente aprender a odiar o nosso inimigo. O inimigo que nós devemos odiar é o pecado. Esse sim é o nosso inimigo. O pecado tira a nossa amizade com Deus. São João, evangelista, em uma de suas cartas, ele nos deixa bem claro: quem peca é do demônio. Então nós devemos odiar, né, o pecado, odiar com todas as nossas forças, causar guerra contra o pecado, né? Declarar guerra contra o pecado. Se nós fôssemos pessoas espirituais, nós declararíamos guerra mortal contra o pecado, né? Porque o pecado, ele tira, amados irmãos, a nossa amizade com Deus. Jesus fala no Santo Evangelho: é melhor você perder um só olho do que, tendo os dois, se perder eternamente, né? Então, muitas vezes nós louvamos a Deus, nós bendizemos a Deus, nós suamos, né, pelas coisas de Deus, nós fazemos doações, nós causamos esmola, né, a quem precisa, mas muitas vezes está no estado de pecado mortal, né? Ou seja, de que adianta, né? Como diz Jesus no Santo Evangelho: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e sua alma se perder no fogo que não se apaga? Não adianta, né? Então, nós temos que lutar sim contra o nosso maior inimigo, o pecado, a concupiscência da carne, né? Vale ressaltar que nós temos 3 inimigos nessa luta. Nós temos o mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, assim nos fala o escritor sagrado, né? Então, o inimigo, o mundo, ele pode causar também que nós possamos nos separar de Deus, né? Então, o primeiro inimigo a ser combatido é o mundo.
O outro inimigo também, que é causa de toda divisão, de todo pecado, né? Vamos falar assim, a origem de todo desconcertamento no povo de Deus, que é o macaco, né? Que é a antiga serpente, o dragão, né? Satanás, o diabolos. Ele é inimigo. Ele é inimigo dos filhos de Deus. Assim como ele foi perdido nos infernos, ele também quer que os filhos de Deus sejam perdidos também nos infernos. Então esse é o inimigo. Mas, amados irmãos, esses dois inimigos, tanto o mundo quanto o maligno, ele não tem poder sobre aqueles que lutam contra o pecado. Então o pecado, a concupiscência da carne, se nós formos analisar, é o inimigo que nós devemos mais combater, né? Que nós devemos lutar, né? Contra a tentação para não cair no pecado. Isso se chama concupiscência da carne. Se a gente for ler a carta de São Paulo aos Gálatas, creio que é no capítulo 5, lá ele vai dizer que a vontade da carne, né, ou seja, a concupiscência da carne, ela se opõe à vontade do Espírito, né? É isso mesmo. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Então nós temos que lutar, amados irmãos. E como é que nós podemos ganhar, vamos dizer assim, munição, né, para lutarmos contra a concupiscência da carne? Como é que nós podemos vencer essa guerra? Através da oração. Através da oração, através da penitência. Através da leitura das Sagradas Escrituras. Através da Santa Missa. Através, amados irmãos, de ouvido penitente, através dos sacramentos da igreja, da confissão. Estamos num momento de quaresma, um momento propício a irmos para o tribunal da misericórdia, que é a confissão. E também nunca desapartarmos do santíssimo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa. E, sem sombra de dúvidas, estarmos apegados à nossa Mamãe do Céu querida. Então, ter uma vida espiritual de oração, de penitência, de missa, de texto, de leitura das Sagradas Escrituras é um meio que nós fazemos para vencer o nosso verdadeiro inimigo, que é a concupiscência da carne, né? Lembrando que a tudo isso que a gente está refletindo, pode colocarmos perfeitamente o jejum, né? Nosso Senhor Jesus Cristo fala no Santo Evangelho que existem espécies de demônios que nós só podemos expulsá-la através do jejum e da oração. Então, se nós lutarmos contra o pecado, contra a tentação, através da Santa Missa, através dos sacramentos da igreja, do sacramento da confissão, do sacramento da Eucaristia, da oração do texto, da oração da palavra de Deus, se nós tivermos essa vida espiritual, aí Jesus Todo-Poderoso, com sua divina graça e sua misericórdia, pode vir sobre nós e nos auxiliar em vencermos o pecado, nosso maior inimigo, né? Então, para finalizar a reflexão, os nossos irmãos próximos de nós não são nossos inimigos. Assim nos ensina São Paulo na carta aos Efésios. A nossa luta não é contra pessoas de carne e de osso. Não é contra eles. A nossa luta é uma luta espiritual. É uma luta para fazermos a vontade de Deus e não ouvirmos o canto da sereia e maltratarmos uns aos outros. Não. Nosso semelhante, ele é o nosso irmão. Nós podemos sim odiar o pecado, seja ele qualquer e de quem for. Mas nós, pecadores, devemos nos amar e devemos amar também os outros, mesmo que eles sejam pecadores, porque Deus faz chover entre os justos e os injustos. Faz nascer o sol entre a pessoa mal e a pessoa boa, né? Então sejamos assim como Deus, perfeitos, santos, pessoas agradáveis, pessoas que colocam o mandamento de Deus como sua prioridade. Assim como Jesus Cristo falava no Santo Evangelho e ainda fala para nós: o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Que essa seja, meus irmãos, a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. Que nós cristãos possamos dar sentido à nossa vida.
que nós possamos dar sentido a tudo aquilo que nós conhecemos de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que nós possamos lutar firmes e fortes, valentes guerreiros de Deus, na luta contra o pecado, porque o pecado pode nos arruinar eternamente. E isso nós não desejamos para ninguém, nem para mim, nem para vocês que estão me ouvindo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que a Virgem nos proteja e que nós possamos sempre repetir essa ejaculatória. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver nem morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Frei Damião, valei-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.